O torcedor é quem menos sabe. Oh, meu Deus, essa foi boa. Tudo bom, Simon? Tu viu só? Ei, rapaz. Simon, eu discordo, né? Hoje a gente tem aí o árbitro, temos os bandeirinhas, quarto árbitro, o VAR. Da sua época para cá teve mudança de regra, teve cartões, né, inseridos e muitas regras e outros que estão por vir. E como a colega tinha falado ali, mesmo assim ainda a gente tem muitas coisas acontecendo que, né, a gente não quer, como torcedor, quando um time da gente ganha, nosso time ganhou. Mas ganhou porque o juiz roubou, né? Então, você tinha comentado antes, mas não ficou claro para mim. Quando, por exemplo, um jogador, por exemplo, o Vini Júnior, ele não ganha, ele não joga, ou o Neymar, ele é cobrado, seja pela torcida, seja pelo time. E vocês, quando vocês erram, e é comprovado ali que errou, existe uma punição, existe alguém que chega em vocês, e qual é essa punição? Já aconteceu isso com você? Queria que você explicasse pra gente, porque nós torcedores gostaríamos de que isso fosse público, saber, né? Não, já aconteceu, tá? Eu acho que sim. O árbitro é punido. Primeiro, como eu falei, o árbitro é o que mais sofre. Eu, quando errava, pode ter certeza que eu não dormia. Dava tudo errado. Chegava em casa, não queria falar com ninguém, perdia sono, passava a noite em claro e tal. Eu cometi um erro, que foi uma hora da minha carreira, numa quarta de final de Copa do Brasil, Botafogo e Atlético Mineiro no Maracanã. Tá? Teve um pênalti que eu não dei. Não vi na hora e não dei um pênalti. Tá? Aí vieram me entrevistar e tal, aquela hora não deu, lá no Maracanã. No dia seguinte eu fui pra casa, minha esposa gravava os vídeos em VHS, eu sentava lá e sempre ia ver. Mas como é que, por que que eu não vi esse lance? Porque tu fica se corroendo, velho. Até hoje, muitas vezes, o cara se lembra aquele lance, a torcida do Galo não esquece, tá? Porque os caras, aquele lance, quantos jogos eu apitei do Galo, apitei de outros tantos times, campeão daqui, dali, enfim... Mas aí, depois daquele time lá, depois daquele erro, aquilo lá me incomodou muito. Mas houve punição pra você? Chegou uma comissão, alguém chegou e falou, você vai ter um tipo de... Vai ter. Vai ter. E como que é? Você pode explicar pra gente como é que é isso? Não, aí a comissão ligou, tá? E aí me puniram, disse, não apita, não vai apitar lá, fiquei um mês afastado. Isso tá? Se torna público? Se torna público, todo mundo ficou sabendo, se você der um Google aí, tá lá. E aí o seguinte, eu ficava treinando, sozinho, não ganhava nada, tinha que treinar, tinha que batalhar, a pressão muito enorme, tá? Os filhos na escola, as pessoas criticando, não sei o quê, indo na escola da palestra. Na sua época não tinha VAR, mas hoje que tem o VAR, essa mesma aplicação de regra, como é que você vê isso? Por isso que como você estava falando de VAR e tal, que não pode ser aplicado... Eu sou favorável ao VAR. É por isso que a torcida fica com raiva, porque hoje tem muita regra, tem muita coisa para poder isso não acontecer. E é igual a colega falou ali, hoje é mais falado do que antigamente, porque antes a gente falava, não, peraí, realmente não tem como o juiz ver, a gente até, entre aspas, passava um pano, é ser humano. Mas hoje não tem como eu disse, tem... Se tivesse VAR nessa época aí, eu teria acertado. Olhava no vídeo e dava do pênalti. Sim. Obrigado. Valeu. Vocês que se entendem, o mesmo time, ele aí, ó. Você viu? Como é teu nome? Prazer, eu sou a Carol. Carol. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Então, eu discordo muito dessa afirmação. Por quê? Porque a gente tá no estádio, a gente quando não tá no estádio, tá em casa, a gente assiste futebol. Tanto do nosso time quanto de outros times. E aí falar que a gente não sabe nada de arbitragem ou de tudo que acontece no jogo é horrível. Então eu queria entender o porquê dessa afirmação. A questão é o seguinte, não sabe em termos de arbitragem. Tu já pegou um livro de regras pra ler alguma vez na vida? Não peguei pra ler, mas já vi vídeos, muitos vídeos sobre regras. Não, você, nem muitos técnicos. Uma vez eu participei de uma palestra com esse técnico aí, campeão, eu perguntei pra ele, tu pegou? Ele também não sabia, porque o jogador também não sabe a regra. Eu acho que o jogador tem obrigação de saber? Não tem. Mas se ele souber, melhor é. Se ele souber que aos 10 minutos de jogo o cara vai fazer um gol, é zagueiro, ou o centroavante vai fazer o gol, o zagueiro vem atrás e faz uma falta, impedir uma clara e manifesta a possibilidade de fazer um gol, ele vai receber cartão vermelho. O time vai ficar com 10 jogadores em campo. Vale a pena ou é melhor tu sofrer o gol e ficar com 11 a partir dos 10 minutos do primeiro tempo, por exemplo? Se ele souber, ele pode pensar um pouco melhor. Então ele não sabe. Nesse aspecto que o torcedor não sabe, ele não sabe da regra. Porque o torcedor, claro, o torcedor consome futebol, o torcedor é a essência do futebol. Se não tiver torcedor, a pior coisa que tem é apitar em campo vazio. Eu apitei já em campo vazio, é a pior coisa que tem.
sabe? Aquele estádio lotado, cheio, 100 e tantas mil pessoas. Na minha época era possível pegar um estádio com 100 mil pessoas. Então, lotado é a melhor coisa que tem para todo mundo. Então, o torcedor, nesse aspecto, ele faz autocrítica também. E hoje em dia, mais ainda, porque vocês, tu que é jovem, tu entra nessas internets, comunicação social aí, nas mídias sociais, tu tem tudo ali para ver, para ler, para saber disso, saber daquilo e tal. Então, nesse aspecto, quando eu me refiro a isso, é na regra. São as 17 regras. Que tu não tem, o torcedor não tem isso conhecimento. Não vou saber na didática mesmo, mas assistindo, mas acompanhando, a gente sabe o que é uma falta, o que é um impedimento, o que é... Sim. E esses erros enormes que tá acontecendo agora, que todo mundo tá falando, a gente sabe também. Então, essa afirmação, pra mim, não faz sentido nenhum. Mas foi só em termos disso aí, da regra mesmo. Então, tá bom. Obrigada. Valeu. Foi nada. Prazer, meu nome é Fabiano, Simon. Eu sou da sua época, né? Sou torcedor dos tempos 90, né? Já vi você errando muito, assim, também, assim. Dois lances, assim, que você errou, né? Foi contra o Atlético. E um que eu não esqueço foi contra o Palmeiras e Fluminense, né? Contra o Obina, lá que o Obina fez o gol, né? E você não deu aquele gol legítimo. Eu acho, assim, como o tema tá falando, né, do torcedor... Eu acho que o torcedor sabe sim, assim, às vezes vê lances que estão ali, eu tô entendendo o que você está falando, quando você está em jogo ali, o árbitro está passando uma pressão muito grande. Hoje em dia, então, no futebol brasileiro, que está acontecendo muitos erros, eu acho que o árbitro também está deixando muito a desejar, esperando muito o VAR. Muitos lances que acontecem, o árbitro espera o VAR. Se fosse na sua época, assim, você acha que os árbitros também fariam isso? Esperasse muito do VAR? Não, primeiro tu viu vários jogos eu apitar, vários anos, né? Até porque a gente tem quase a mesma idade. Eu apitei 1.198 jogos. Você falou de 2. Né? Então, graças a Deus, os dois mais errei. Que você errou. Os lances mais... Mas é o que tu te lembra. Tentativa, assim. Teve os outros, lógico, né? Mas... Não, tu te lembra que a capitã... Teve, eu sei que teve, eu lembro. Copa dos Campeões lá em Maceió, Sport e Palmeiras. Sim, eu não tô Palmeiras falando campeão, quem tava no apito era eu. Vários outros jogos do Palmeiras, do Parque Antártica, que eu apitei, enfim. Mas dois lances, dos quais eu vendo na televisão depois, eu reconheci publicamente. Eu acho que isso aí tem que engrandecer a pessoa, quando a pessoa tem a humildade de chegar e dizer, olha, velho, na televisão é uma coisa, lá no campo é outra. É verdade, por isso que eu falei. Então, eu acho que tu tem que pegar e... Ali dentro você... E foram, tá? Então, desses 1.198 jogos, claro que eu cometi alguns equívocos, mas bem menos. Mas não tinha VAR naquela época. Por isso que eu sou favorável. Então, tu vai ter uma outra oportunidade, o VAR hoje te dá essa oportunidade, para erros claros e óbvios. Né, o VAR interferir. Então, nesse aspecto, eu sou extremamente favorável ao VAR. Eu acho que se tivesse na minha época, seria ótimo. Mas não tem. O VAR começou no Brasil, depois da Copa do Mundo 2010. Em 2012 veio a tecnologia na área do gol. E a partir de 2016, a interferência do VAR, tendo a primeira Copa do Mundo 2018, com o auxílio do VAR já. Agora tem que dar uma padronização nesse árbitro de vídeo. Valeu. Opa, cheguei. Tudo bem, Simon? Tudo. Até que enfim, prazer. Rafinha Patito, tudo bom? Já teve aí, né, meu? Segura os cartão aí no seu bolso, hein? Por favor. Então, Simon, tudo bem? Prazer, Rafinha Patito. Valeu, meu velho. Bom, sou influenciador, não acompanho o futebol, sou torcedor também do Já Santos. tá seguindo o velho? Já, ainda não. Eu vou seguir, desculpa. Rapaz, que mundo tu vive, cara. Eu conheço, eu já joguei jogos beneficentes. Tava o Godoy, seu amigo. Pô, bom. O Margarida, conhece o Margarida? Aquele sim, o Clésio. Parece que os árbitros hoje não tem nenhuma profissionalismo. Porque não é possível. Foi falado aqui diversas vezes sobre regras, sobre, o VAR, tá ajudando e tal, ou não, enfim. O que importa é o seguinte, a decisão do cara é o que importa. Porque não sei de onde até apareceu um cruzeirense aqui, mas beleza. Falou que naquele jogo contra o Cruzeiro, sua decisão naquele jogo contra o Cruzeiro, estava impedido ou não? Do Simon, vamos lá. De um cara raiz que foi um puta árbitro. Não, mas tu vê, aquele lance é o seguinte, meu amigo, foi um lance milimétrico que eu falava antes. O cara tá na cabine do VAR.
O cara tem vários ângulos, então o cara tá operando ali. Aquele negócio agora ficou... Sim, mas aqui ali, a pontinha do joelho, pelo amor de Deus, Pelo amor de o que Deus. que você, ali você concorda comigo que não foi impedimento? Licença, maioria. Deixa ele falar! Deixa ele falar! Vai. Bom, Simon. Tudo. Eu de novo. Você falou sobre a profissionalização e sobre o torcedor não saber, né? Mas na Copa de 2018 a gente teve o lance contra a Bélgica, que foi pênalti no Gabriel Jesus. Tanto que o juiz falou no momento que não foi pênalti e depois ele veio se corrigir e falar que foi pênalti. Aí você acha, pô, um juiz em Copa do Mundo, numas quartas de finais, ele dá uma dessa. Claramente ele não tá capacitado para aquele momento. Então eu acho que é muito inválido o cara tá numa Copa do Mundo e ele não tá capacitado para aquele momento, que prejudicou o Brasil, né? O Brasil não classificou. Sim, foi o pênalti do Company. Sim. Zagueirão, né? Que é em cima do Gabriel Jesus. E foi pênalti mesmo. Sim. Tava 0-0 o jogo. Exato. Se o Brasil saiu pênalti, o pênalti também não quer dizer que é gol. Provavelmente vai fazer o gol, mas pode ser que não faça. Né? Então tinha 2018 e tinha o VAR. Né? Então eu acho que essa questão, esse era o tipo do lance que tinha que ter chamado. Mas o cara quando vai para a Copa do Mundo tem toda uma preparação. Eu fui em 3, 2002 Japão-Coreia, 6 Alemanha e 10 África. Tá? Não fui na 4ª no Brasil porque a arbitragem na minha época até 45 anos tinha que parar. Se não tivesse que parar, eu tinha feito 4 Copas do Mundo. Sim. Mas tinha que parar com 45 anos de idade. Depois de 2013 a FIFA reviu isso e hoje vocês olham o árbitro apitando com 48, 49, 50, enfim. Então, mas eu concordo contigo, foi um erro crasso. Mas você não acha que ele devia ter sido mais capacitado para esse momento? Porque é uma Copa do Mundo, não é qualquer situação, não é um joguinho de várzea, tipo, não desmerecendo a várzea. sei, mas não, é mas- algo muito importante, né? Para o país. Mas, meu velho, depois do Pelé, o maior jogador desse país foi Zico. E o Zico errou um pênalti. E aí o Zico não estava capacitado numa Copa do Mundo em 86? Estava. Um grande jogador de futebol. Isso acontece para quem tá lá dentro. Certo, obrigado, Carlos. Não, é porque eu já tenho que deixar tempo pros caras, né? Ô, meu narrador. Ô, Simon. Liga aí, meu velho. Vamos lá. Bom, vamos lá, Simon. Deixa eu te fazer uma pergunta que um torcedor acabou de fazer há pouco. Porém, assim, eu gostaria, por mais que você na ESPN já tenha se desculpado, e eu acho isso muito louvável, até mesmo pelo que você mesmo falou. Na ocasião não tinha VAR e vocês não tinham, assim, recursos para isso. Mas é um pouquinho diferente a maneira que ele perguntou. Eu vou te perguntar agora especificamente isso, tá? Nada pessoal, mas ali estava valendo um título. Em 2009, esse jogo Palmeiras e Fluminense estava 0-0 no Rio de Janeiro, cobrança de escanteio. O Obina estava na frente do zagueiro do Fluminense. Ele não encostou em ninguém e ele fez o gol. O que você viu ali na hora para você ter anulado aquele gol? É que teve a disputa com o goleiro, né? E eu acabei apitando. Pra mim teve, quando eu me virei, era um escanteio, voltou a bola, deu rebote, o outro cruzou quando eu olhei já tava ali, o goleiro caído e tal, aquela situação, e pra mim teve um toque, né? Eu vi no campo, e aí acabei anulando. Mas o Palmeiras não perdeu o campeonato por causa daquilo. Faltavam 5 rodadas. 5 rodadas por Mas aquilo mas contribuiu. faltavam 5 rodadas para jogar. Depois eles foram jogar em Porto Alegre, os jogadores andaram brigando numa agência bancária. Já teve muita confusão depois do jogo lá, entendeu? Inclusive, tem um grande amigo que é palmeirense, o PVC, né, e ele tem muitos argumentos, e ele mesmo já me disse, não foi por causa daquele lance lá. Mas enfim, foi um equívoco que eu acabei como eu cometendo, falei, eu mas achei que louvável da sua passou. parte você Tá bom. ter... Tá bom? Tá lá no meu Instagram, lá o vídeo. Maravilha, Valeu. segue o velho. Segue. Mas dá aquela corridinha, dá aquele migué. Vem cá, minha. Parece que o árbitro tá indo pro VAR. Parece que tá indo pro VAR. Fumante, já viu. Simon, eu entendi perfeitamente o ponto que você falou e eu vou apresentar outro ponto de vista em relação à sua afirmação. Sobre o torcedor, de repente, não entender ou, de repente, ter essa outra visão. Eu falo como torcedor, assim como a grande maioria, e o torcedor é quem move o futebol, até aproveitando o seu gancho do que você falou. Porém, eu acho que, na minha humilde opinião, eu acho que deveria ser uma coisa muito melhor estruturada, principalmente em relação à arbitragem no Brasil, porque acaba destoando um pouco. Então, ao mesmo tempo que o torcedor move o futebol, ele move os clubes, as entidades, as federações, e acho que perante isso deveria existir um carinho um pouco maior com o torcedor, uma consideração maior com o principal combustível, principalmente nessa questão de profissionalização.
Não, eu concordo plenamente. Para mim, o torcedor é muito desrespeitado. Tem jogos que começam 10 da noite, 10 e meia da noite, o cara chega em casa de madrugada, não é? Sair 1h da manhã, pegar ônibus, pegar lotação, pegar trem, chegar em casa, outro dia 6 da manhã tem que estar no serviço. Isso aí realmente complica. Não é? Isso aí eu acho que teria que ter um pouco mais de respeito, o torcedor, sobretudo no futebol brasileiro, porque ele é a essência do jogo. Se não tiver torcedor ali, eu te falei, apitar jogo, o estádio vazio é a pior coisa que tem. Né? Então eu acho que e essa questão do torcedor, o torcedor e a regra que não sabem em termos da regra, né? Do livro de regra ali. Mas o torcedor sabe muito e muita coisa e torce e é passional, quer ver o seu time campeão, não interessa como a colega aí, a São Paulina que veio aí, quer saber do São Paulo campeão. Né? A melhor coisa, senão não dorme, a semana fica indignado, é brabo, batimento cardíaco vai lá em cima quando tá vendo o jogo, tudo isso, mas eu sei porque lá dentro do campo, tu olha o árbitro lá, quantas vezes lá dentro, sabe, querer acertar e acertar e acertar, só que não tem como acertar tudo, não tem como, não tem, né, mas tu quer sempre estar acertando, até em respeito ao torcedor que pagou ingresso e não é barato, o transporte, vai comer um cachorro quente, tomar um refrigerante, lá se for R$50, então é muito difícil, sabe, então tu tem que acertar, mas pode ter certeza que o árbitro se cobra muito, o árbitro é o que quer acertar, embora ele seja odiado, né, a maioria das pessoas odeia o árbitro, mas como diz o Cortella, a respeito do árbitro odiado, o sucesso chateia, o talento incomoda e a energia boa causa inveja. Muito obrigado, Carlos.